Olá para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Astrologia Clássica. Se você não me conhece ainda, eu sou a Ana Rodrigues. Nesse canal a gente fala sempre sobre astrologia tradicional, tá bom? Se você não é inscrito no canal, mas gosta de astrologia, não se esqueça de se inscrever, ative as notificações. Semanalmente a gente tem vídeos aqui das reflexões semanais para entendimento do clima diário, que serve bastante para você organizar as suas atividades ao longo da semana e aproveitar o melhor dos movimentos planetários, tá? Ela corre num sentido eletivo. E se você quiser se tornar membro também, eu ativei a seção de membros e tem vídeos exclusivos para os membros toda semana. E vai ter muita coisa legal em 2023 também para os membros, algumas promoções exclusivas sobre alguns produtos que eu vou lançar. Já tem dois, né? Tem os livros, né, de estrelas fixas e lotes herméticos, que eu já lancei, mas no ano que vem vou lançar mais alguns e aí eu vou fazer algumas promoções exclusivas para membros e também lives, tá? Lives exclusivas para membros para a gente interagir mais, estreitar o nosso relacionamento, falar de uma maneira mais descontraída, conversar mesmo, né? Então, se você não é membro, já aproveite para se tornar membro. Se você quiser aprender astrologia, se tornar astrólogo, eu tenho cursos de formação também. E aquele cupom que vocês pediram para eu criar em novembro, ele tá valendo ainda. Eu sei que não está fácil para ninguém. Vale 50% de desconto. Pega o seu cupom aqui embaixo na descrição do vídeo, ele não tem segredo, é 50 de novembro, tudo junto. E aplica lá na plataforma aprenderastrologia.com.br. Aí você ganha 50% de desconto, tá bom? Bom, gente, nesse vídeo eu vou trazer mais elementos para a nossa visão de 2023. Então, eu fiz já 2 vídeos sobre o próximo ano. Um que eu fiz uma reflexão sobre ingressos, sobre os movimentos retrógrados, né? Baseada aí nas posições dos signos ascendentes. Então, se você não assistiu, você pode pegar aqui no link, pode assistir, aí ver o que vai ter de novo aí relacionado ao seu signo ascendente, né? Quais são as áreas mais ativas do ano. Fiz um outro vídeo também, em que eu fiz a análise para o mapa do ingresso do Sol no signo de Áries para 2023, especificamente para o nosso país, né? Calculei o mapa para Brasília. Essa é uma técnica, um estudo que tem uma reflexão mais político, econômico, enfim, tem essa característica desse tema de gerenciamento do país e dos assuntos importantes do país. Então, você pode pegar aqui em cima no link também, se divertir. Agora, aqui eu vou fazer uma análise sobre os 4 eclipses, né, que nós vamos ter em 2023. Então, nós vamos ver aqui se eles vão ter importância para o nosso país, quais são as áreas que têm mais potencial de eventos ligados aos eclipses e tudo mais, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Bom, antes de mais nada, os eclipses na astrologia tradicional, eles são estudos mais aplicados na astrologia mundial. Eles não são tão aplicados na astrologia natal. Então, não faz muito sentido você olhar em qual casa do seu mapa natal o eclipse vai acontecer, tá? Eles são eventos coletivos, né? Eles são eventos astrológicos para entendimento coletivo. Não faz muito sentido. Agora, a gente diz assim que quando o eclipse cai no grau do ascendente, no mesmo grau do meio do céu, ele pode até desencadear alguns assuntos, né? Se cair no mesmo grau do Sol, no mesmo grau da Lua, pode até desencadear algumas questões, mas isso é bem particular. Então, como eu falei, não adianta você olhar em que casa do mapa que cai o eclipse, esperando que uma grande transformação ocorra, porque isso não irá acontecer, tá bom? De maneira geral. Outro ponto importante é se você nasceu durante um eclipse, né? Também pode se sentir meio incomodado, fisicamente dizendo mesmo, nos momentos de todos os eclipses, pode se sentir mal-estar, enjoo, tontura, sonolência, por exemplo, né? Então é um tipo de esse é um tipo de sintoma aí que geralmente pega as pessoas um pouquinho mais sensíveis, certo? Bom, gente, os eclipses acontecem em pares, né? Sempre a gente tem um eclipse solar e em seguida um eclipse lunar. Em 2023, então, a gente tem esse parzinho no primeiro semestre, parzinho no segundo semestre, tá? Para nós, no Brasil, os eclipses do segundo semestre têm uma maior importância porque o solar, principalmente, vai ser visível em todo o país, o lunar em algumas regiões. Mas os 2 primeiros não serão. Eu vou compartilhar com vocês aqui minha tela, e aí a gente vai já conversando sobre o que poderemos ver aí no próximo ano, né? O primeiro eclipse de 2023, ele acontece no dia 20 de abril. Ele vai acontecer em 29 graus e 50 minutos do signo de Áries. Então, no mapa mundi, ele é visto aqui, gente, tá?
no Brasil ele não será visto. E tradicionalmente, como toda a astrologia foi construída com base em visibilidade e luminosidade, onde os eclipses não são vistos, eles não têm muito poder, tá? Então é dito que esse eclipse do dia 20 de abril, que é chamado de um eclipse híbrido, porque ele pode ser visto na totalidade em algumas regiões, parcial em outras regiões anelar, né? Ele vai ter um foco aqui nessa região. E aí, como ele é um eclipse solar e ele traz reflexões sobre políticas, líderes, ele pode ter uma expressão sobre a crise que envolve a Austrália e China, tá? Em relação aí com os mares, né, envolvendo a Austrália e China. Porque ele pega bem essa região da Austrália, a Indonésia, né? E essas ilhas todas que tem aqui nessa região. E como ele é um eclipse forte, né? Porque ele vai ser híbrido, né? Não é um eclipse muito comum, ele pode ter repercussão, não são os eclipses que desencadeiam, mas eles podem ter essa repercussão em termos de informação sobre esses assuntos mais políticos envolvendo, então, a Austrália, a Indonésia, né? Esses países. Agora, no Brasil, ele não será visto, então ele terá um impacto bem menor. E o signo de Áries, ele tem uma relação com a região noroeste. Então, no Brasil, o que ele pode trazer um pouquinho mais de impacto é para essa região vinculada aqui à Amazônia, por exemplo, né? Que pega ali a parte noroeste, a Amazônia, o Pará, né? Essa região aqui que acaba trazendo um impacto marcante. Mas eu acho também que não é muito fora do comum, porque a gente tem visto muito se falar sobre desmatamento, como tem mudança de governo, tem bastante atenção no tema. Então é provável que a partir desse período aqui a gente comece a ver uns assuntos se desenrolando para nosso país, né? Nesse tema com mais movimento mesmo, né? Com mais iniciativas, ele vai movimentando o clima. Agora, como o eclipse não será visto aqui, não esperem que ele que tenha repercussão assim de grandes eventos, né? Tá? Então tem esse fator. Depois, gente, o próximo eclipse é no dia 5 de maio de 2023, ele acontece em 14 graus e 52 minutos do signo de Escorpião e novamente ele não será visto no Brasil, ele vai ser visto aqui na região da Ásia, na região da Oceania e Austrália, pega um pedacinho aqui da África e Europa Central, né? O signo de Escorpião ele já tem uma relação com a região sudeste, então, por exemplo, no Brasil, onde ele não será visto, ele pode trazer mais impactos de clima, de questões de natureza ligadas aqui na região sudeste mesmo, né? Mas, como não é visto, tem impacto menor, né? Agora, a gente está na regência de Marte, regente de Escorpião. E em 5 de maio, nós teremos Marte ali ainda no signo de Câncer, né? O que pode trazer também características relacionadas à defesa, né? Então, de novo, esse palco aqui, ó, agora pega a China aqui, ó, bem forte, e a Austrália, né? Essas questões, elas podem se tornar fortes, marcantes, mas esse eclipse lunar, ele já pega um pouquinho mais de outras regiões. Agora, para nós no Brasil, o que importa mesmo é esse eclipse aqui que vai acontecer no dia 14 de outubro de 2023, né? Ele será visto na totalidade em algumas regiões, em algumas cidades, né, algumas capitais do Nordeste. Então, de fato, ele já vai ser mais forte na região Nordeste do que no restante do país, tá bom? Por questão da visibilidade, né, do teor ali, né, em termos de importância ser mais marcante. Mas mais ainda, gente, porque ele vai acontecer em 21 graus e 7 minutos de Libra e na divisão, né, pegando os pontos cardeais ali, feita por Ptolomeu, o signo de Libra pega a região Nordeste. Então, são dois fatores, né, ligados a esse eclipse que puxam a atenção bem para a região Nordeste, né? Principalmente ali naquela região ligada a João Pessoa, Natal ali, né? Vocês vão perceber que o próximo eclipse solar também tem a maior visibilidade ali, naquela região. Então, o Nordeste está ali bem no palco. Agora, prestem atenção aqui, gente. O eclipse acontece na 8ª casa. E temas de 8ª casa não são suaves, como por exemplo, eles envolvem muito angústia, né? Eles envolvem bastante temas ligados a exército, por exemplo, os temas de crises mesmo, né? E quando a gente contrapõe, né, sobrepõe ao mapa do ingresso do Sol em Áries de 2023, esse eclipse ele cai sobre a 1ª casa. E a 1ª casa é uma casa que tem uma relação forte com o povo de maneira geral, a identidade do país.
Então esses temas angustiantes, esses temas ligados ao Nordeste, eles ficam bem fortes durante essa fase, né? O ascendente para o mapa do eclipse está aqui em 4 graus e 51 de peixes, e a gente falou bastante no vídeo sobre, né, do mapa do ingresso do Sol em Áries, sobre a questão de abastecimento, infraestrutura, né, alimentação, e como temos Vênus aqui na recepção por Saturno aqui no seu ponto de exaltação, e ela já estando muito forte, né? Então os temas de casa 6 e casa 8, eles ficam bastante evidentes durante essa fase ainda, né? Esse eclipse acontecendo no signo de Libra, com a regência de Vênus aqui na sua queda, né? Mas ainda numa recepção, ela tá se aproximando aqui do trígono a Júpiter no seu domicílio, e Júpiter aqui no seu exílio. Enfim, gente, os temas que envolvem crises, angústia, exército, dificuldades ligados ao Nordeste, ele pode ter alguma fase bem complexa sobre os assuntos mais tensos, mas bastante trabalho também vinculado a isso, porque não me parece nada muito novo, né? Sobre o que nós vimos aqui no mapa do ingresso do Sol em Áries. É como se o eclipse solar viesse a ratificar aquilo que já foi falado, especialmente porque o ascendente, a posição de Vênus aqui, que é o regente aqui do ascendente no mapa anual, né, no mapa do Sol em Áries. Então esses temas, né, casa 6, casa 8, infraestrutura, dificuldades, abastecimento, pobreza, né, as coisas ligadas a sofrimento, mesmo as angústias, né, do abastecimento, elas vem de uma maneira bem marcante, né? Com um foco bem grande mesmo no Nordeste. Então a atenção vai estar bastante ali, tá bom? O Saturno, ele está se afastando, na verdade, o ascendente, né? Está se afastando de Saturno, conforme as horas passam, né? E os signos se movimentam ao longo das casas no sentido horário. Logo, então, o ascendente ele vai aumentando, aqui vai saindo de 4 para 5, 6, 7. Então ele vai se distanciando de Saturno, tá bom? Então o Saturno ele está próximo do ascendente, mas ele está se afastando, ele não me parece ter uma repercussão de causador de muitos problemas. Agora, gente, Vênus na regência do eclipse tem relação também com mulheres de uma maneira geral e o mundo artístico também, né? Então pode-se ter também algum tipo de assunto mais crítico envolvendo mulheres em destaque, né? Aqui no ambiente do nosso país, pessoas que têm uma certa visibilidade, por exemplo, né? Essa é uma possibilidade. Gente, depois o eclipse lunar do dia 28 de outubro, ele não será visível em todo o país, tá bom? Porque, gente, vejam bem, né? Aqui esse mapa é para o horário de Brasília, então o ascendente está em 24 de Áries, isso significa que a linha do horizonte está aqui, ó. A linha do horizonte está pegando esse eixo aqui. E o Sol ainda não atravessou a linha do horizonte, ele não desceu, ele está ainda em Escorpião. Então, para nós, por exemplo, em São Paulo, em Brasília, na região sudeste, na região sul, nós não veremos o eclipse lunar, porque a Lua está abaixo do horizonte, ela não nasceu no horizonte ainda. Porém, quem estiver bem no extremo leste, né, do nosso país, que de novo pega ali a região João Pessoa, por exemplo, né, Paraíba ali, eu acho que a região mais a leste é João Pessoa mesmo, né? Fica bem ali na pontinha. O que acontece, gente, com as regiões que estão mais a leste, né? A noite vem mais rápido, né, gente? Ela chega mais cedo. Então, significa que quando aconteceu o eclipse, a Lua, ela tá bem na linha do horizonte. Dependendo do local onde você estiver aí lá em João Pessoa, se você estiver conseguindo ver ali a linha do horizonte, você vai ver a Lua eclipsada. Mas ela é um eclipse parcial, ele não é total. Então ele já tem menos impacto, ele não é um eclipse potente. E aí puxa atenção para a região norte e nordeste, né? Porque são as regiões do país que poderão ver o eclipse e o restante do país não, tá bom? E principalmente a região norte, porque o eclipse lunar acontece com a lua cheia no signo de Touro, e Touro na divisão ali, né, dos pontos cardeais é o que está ligado à região norte. Então norte e nordeste novamente vem com um impacto bastante marcante nos dois eclipses do próximo ano. Gente, ele vai acontecer na casa 2 e puxando bastante atenção para a casa 8, porque na 2 também nós temos Júpiter na oposição partiu a Marte. E a casa 8 é essa casa aflitiva, e o Escorpião, Marte e Escorpião ali
entrando ali, né, nos raios do Sol. Na verdade, o Sol já está começando a deixar Marte oculto, tá deixando Mercúrio combusto. É uma característica aflitiva, é uma característica adversa. Então, os eclipses do segundo semestre, eles envolvem muitos temas de oitava casa, né? Eles não têm uma repercussão tão leve, o que não significa propriamente assim o início de crise, mas significa que está lidando com crise, está lidando com problemas, está lidando com temas angustiantes, está lidando com os fatores de ajustes, né? Certo? No mapa do ingresso, então nós temos Vênus novamente aqui, ó, 4 e 5, né? 4:45, desculpa, do signo de Touro, e aí de novo a Lua eclipsada vai cair em cima, né? Do ponto onde Vênus está, que é a oitava casa. Então, esses dois eclipses, eles estão ratificando bastante o mapa do ingresso do Sol em Áries, que tem como tema assuntos aflitivos, angustiantes, abastecimento e infraestrutura. Gente, tá muito forte nesse sentido. Eu não acho nada estranho se chegar no próximo ano e a gente começar a ter algumas faltas marcantes de certos alimentos, né? Porque tá muito forte, esses dois eclipses estão pegando bem esse ponto, principalmente no segundo semestre, né? Eles estão pegando muito esse tema. Então, eles tanto acendem o tema como, assim, iniciativas do governo para combate e solucionar essas questões, como podem ser indicativos mesmo dos problemas em si, né? Das faltas, das questões mesmo. E outra coisa que me chamou um pouquinho a atenção, gente, é que nós temos Júpiter aqui perto, próximo da Lua, né? Tá numa conjunção. Ele tem a regência sobre a casa 9 no mapa do eclipse e também sobre a casa 12, né? Então, são temas, assim, vinculados a ambientes de outros países, distâncias, né? Como também os ambientes ligados a hospitais, os presídios, temas vinculados a prisões, né? Bem marcantes, tem essa questão. E no mapa do ingresso, Júpiter é regente da 3 e da 6. Então, 6 é esse tema que eu tô falando para vocês o tempo todo, de infraestrutura e abastecimento. Mas a 3, ela envolve as questões de mídia, né? E mídias tradicionais, por exemplo, elas podem perder bastante espaço aqui durante esse período, ou a partir do período do eclipse lunar, né? Dando espaço para mídias mais independentes, né? Isso seria também uma marca, né? Eu até penso que na configuração do mapa do ingresso, como nós temos Júpiter em Áries, né? Seria uma característica mais independente. Então, as mídias mais independentes podem ter papel mais importante durante o ano do que as mídias tradicionais. Agora, gente, Júpiter como regente de mídia, né, do mapa do ingresso na casa 2, tem aquele jogo meio contraditório no movimento retrógrado sobre divulgação de dados financeiros, temas econômicos. Então, essa coisa que a gente já está vendo agora no final, né, de 2022, ela pode continuar ainda, né, no próximo ano, tá bom? Bom, gente, então, tá um vídeo já ficando um pouco longo. Quando a gente estiver se aproximando dos eclipses, aí eu volto pra gente fazer vídeos mais, para complementar mais ainda as informações já baseadas no que tiver acontecido, né, no país, nos meses aqui do início de 2023, tá bom? Se você gostou, não esquece de curtir, compartilha com seus amigos também, torne-se membro do canal, tá bom, pessoal? Um abração para todos vocês, um ótimo ano também. Eu volto ainda essa semana aqui pra gente fazer a reflexão semanal. Até o próximo vídeo, então, até mais.